Bom dia a todos, eu sou o Bruno Henrique e hoje eu e o Naipe 4 vamos falar sobre patrimônio cultural e material. Bom, eu vou dar a introdução ao tema, no caso eu vou falar o que é considerado patrimônio cultural e material e como essas classificações são feitas. Bom, os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial. Nesses artigos da Constituição, reconhece-se a inclusão do patrimônio a ser preservado pelo Estado, em parceria com a sociedade dos bens culturais, que sejam referências dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente, recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, no caso a Unesco, definem como patrimônio imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Esta definição está de acordo com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material, ratificada pelo Brasil em março de 2006. Para atender às determinações legais e criar instrumentos adequados ao reconhecimento e à preservação desses bens materiais, o IPHAN coordenou os estudos que resultaram na edição do Decreto número 3.551, de 4 de agosto do ano de 2000, que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, PNPI, e consolidou o Inventário Nacional de Referências Culturais, no caso a INCE. Bom, vale ressaltar que o IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é a instituição de referência para a atuação relativa ao patrimônio cultural e material no Brasil. Durante 15 anos, o IPHAN tem registrado patrimônios imateriais brasileiros, englobando bens de natureza imaterial, incluídos modos de criar, fazer e viver dos grupos formadores da sociedade brasileira. Por fim, em 2004, uma política de salvaguarda mais estruturada e sistemática começou a ser implementada pelo IPHAN a partir da criação do Departamento do Patrimônio Material. Agora, o Augusto, o Alisson, a Stephanie, o Pedro e a Gabriele vão dar alguns exemplos de patrimônio imaterial brasileiro. Bom dia, sou Augusto e vou falar sobre o Teatro de Bonecos Popular no Nordeste. O Teatro de Bonecos Popular no Nordeste é um teatro tradicional e uma brincadeira, onde utiliza-se bonecos para ensinar tradições que falam de relações sociais estabelecidas em um dado período da sociedade nordestina e histórias que continuam relevando seu cotidiano, através de novos enredos, personagens, música, linguagem verbal, das cores e da alegria. Também há outras formas de chamar o teatro, dependendo da região, como por exemplo, Casimiro Coco, no Maranhão, João Redondo, no Rio Grande do Norte, Babau, na Paraíba e Mamulengo, em Pernambuco. O teatro de bonecos começou a ser tratado como patrimônio imaterial em 2015. Teve seu pedido de inclusão solicitado pela Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, ABTB, o que mostra a tendência de uma apropriação da sociedade sobre suas manifestações. Obrigado, agora passo para o próximo. Meu nome é Alisson Moreira e eu vou falar um pouquinho sobre a história da feira.
Bom, o frevo é uma dança folclórica típica do carnaval de rua do Brasil. Ele também é uma das principais danças tradicionais brasileiras e uma das manifestações culturais mais conhecidas na região do Nordeste do país. Merece destaque no carnaval pernambucano, ali na região nas cidades de Olinda e Recife. O frevo foi reconhecido como Patrimônio Cultural no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, isso em 2007. Em 2012, o frevo foi incluído na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a origem e a história do frevo. O frevo tem origem no século XIX, na cidade de Recife, em Pernambuco. Foi decorrência da rivalidade entre as bandas militares e os escravos que tinham se tornado livres. A palavra frevo surge com a corruptela do verbo ferver, ou frever. Isso porque o frevo é uma dança frenética, de ritmo muito acelerado. O contexto histórico em que esta expressão cultural despontou era igualmente frenético em termos políticos e sociais. Vivia-se os pós-abolicionismos, enquanto surgia uma nova classe operária, por possuir um grande valor cultural, e no dia 9 de fevereiro é comemorado o Dia do Frevo. Características do frevo: e a presença de música e dança, mas músicas tocadas por instrumentos de sopro. Ele tem um ritmo muito acelerado, tem movimentos acrobáticos, inserção de elementos de outras danças folclóricas, ele tem a inserção de elementos da capoeira e tem figurinos coloridos e a utilização de pequenas sombrinhas. O frevo caracteriza-se por ser uma marchinha acelerada ao som de uma banda que segue ao estilo dos blocos de carnaval. Ele incorpora elementos de outras danças, tais como machixe, polca e inclusive a capoeira. A orquestra do frevo recebe o nome fanfarro. A música executada ao decorrer da dança, por sua vez, também é chamada de frevo. Tipos de frevo. Bom, são 3 tipos de frevo, sendo que o mais tradicional é o frevo de rua. O frevo de rua ele não é cantado, mas executado ao ritmo dos instrumentos musicais, que é o frevo com dança. O frevo canção. Esse frevo ele é um frevo orquestrado, o qual apresenta um ritmo mais lento. E o frevo de bloco é cantado assemelhando-se a uma marchinha de carnaval. Isso foi minha parte. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Olá, eu sou a Stephanie e vou falar sobre o patrimônio imaterial renda irlandesa. Primeiramente, o nome se dá pois em muitos lugares da região Nordeste, as freiras irlandesas tiveram um papel central na educação das mulheres locais, a que ensinavam trabalhos manuais. Assim, a renda renascença também ficou conhecida como a renda irlandesa. Tem sua origem na Europa a partir dos bordados do século XV e XVI. É conhecida em todo o Brasil e no exterior, pois o trabalho realizado pelas rendeiras é de excepcional qualidade. Em Sergipe, várias localidades produzem a renda, mas é no município de Divina Pastora que existe uma maior concentração delas. A cidade de Divina Pastora se tornou o principal polo de renda irlandesa, em razão das condições históricas de produção vinculadas à tradição dos engenhos, canavieiros e à abolição da escravatura, e as mudanças econômicas que culminaram para a apropriação popular do ofício de rendeira, restrito originalmente à aristocracia. A renda irlandesa é um tipo de renda de agulha, dentre as muitas existentes no Brasil, combina uma multiplicidade de pontos executados com fios de linha, tendo como suporte o laço, produto industrializado que se apresenta sob várias formas, sendo o fitilho e o cordão os mais conhecidos na atualidade. Muito obrigada! Boa noite a todos, meu nome é Pedro e eu vou falar sobre a melhor parte da cultura brasileira, a música. Para entrar nesse tópico, primeiramente devemos voltar um tempo na história, lá para o período imperial. Os primeiros exemplos de música popular no Brasil datam do século XVII, como o lundu, uma dança africana que chegou ao Brasil diretamente com os escravos vindos da Angola. Mais tarde, o lundu, que no início não era cantado, evoluiu, assumindo um caráter de canção urbana e se tornando popular como dança de salão. A música do Brasil é uma das expressões mais importantes da cultura brasileira.
Formou-se principalmente a partir da fusão de elementos europeus, indígenas e africanos, trazidos por colonizadores portugueses e por negros escravizados, oriundos sobretudo das regiões de Moçambique, do Congo e da Angola. Com o tempo, a música foi evoluindo junto da sociedade. Cada região do país tinha seu jeito de fazer música. Ela estava junta com o desenvolvimento do país, junta com as classes sociais diferentes. O samba, por exemplo, surgiu no começo do século XX e é uma influência da cultura africana em nosso país. Tem uma ligação com as rodas de dança que os negros escravizados realizavam nos seus poucos momentos livres. Essas rodas de dança, geralmente, eram puxadas por um ritmo musical, por meio de batuques. Do lado oposto dessa moeda, temos a música presente nas classes nobres, como por exemplo o jazz e a música clássica, que vieram de países de fora, com influência de Portugal sobre influência da Inglaterra. Com exemplos tão fortes de música, que vieram de países de fora, os brasileiros começaram a fazer suas próprias músicas, e com o tempo, os ídolos da música brasileira foram surgindo. Até que, em 25 de janeiro de 1927, na Rua Conde de Bonfim, número 634, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, na época Distrito Federal, nasceu Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, popularmente conhecido como Tom Jobim. Tom Jobim foi músico, maestro, cantor, pianista e compositor, que acima de tudo gostava de enaltecer seu país e sua cidade natal em suas canções, o Rio de Janeiro. Alguns consideram o maior gênio da música brasileira. Suas obras ajudaram a música popular brasileira, MPB, a ficar conhecidas no mundo inteiro, na década de 60. Um dos maiores compositores do século XX, Tom Jobim, junto com o poeta Vinícius de Moraes, são autores da música brasileira mais famosa da história, A Garota de Ipanema. Presentes em diversas obras por todo o mundo, aclamada pelos críticos internacionais e simplesmente inesquecível. Além dele, também vale mencionar diversos ícones da música brasileira, como Renato Russo, Raul Seixas, Cazuza, Roberto Carlos, Caetano Veloso, entre outros que deixaram uma marca na história musical do país. Oi gente, meu nome é Gabriele e agora eu vou falar um pouco sobre a cachaça. Sim, ela também é um patrimônio cultural brasileiro. E bom, a história dela começa junto com a história do Brasil, com os portugueses trazendo as primeiras mudas de cana-de-açúcar, junto também com os escravos que trabalhavam no cultivo, e também antes eles produziam uma bebida que eles chamavam de bagaceira, que era feita da garapa da uva que sobrava depois de eles fermentarem o vinho. E bom, a nossa cachaça foi descoberta por acaso por escravos em 1530, que enquanto eles estavam fervendo a garapa para fazer o açúcar, surgiu uma espuma que eles decidiram experimentar. E bom, foi aí que surgiu a cachaça, que eles deram o nome de cagácia ou cagaça. Pois é. Bom, na fabricação dela consistia em colher a cana-de-açúcar, moer, cozinhar o líquido até ele formar uma espuma mais densa e grossa. E bom, também há uma outra versão que fala que os escravos eles misturavam o melaço velho fermentado com o novo do outro dia. E aí, essa mistura acabava fazendo com que o melaço velho evaporasse e o álcool presente na bebida fosse para o teto da moita, que era o lugar onde eles fabricavam o açúcar. E nisso surgiram diversos nomes. Bom, esse álcool que ia para o teto da moita, ele pingava, começava a pingar gotículas, por isso que a gente chama de pinga. E também aguardente surgiu porque depois dos escravos serem açoitados, quando eles voltavam, essa água que pingava do teto, pingava na ferida deles e ardia, porque álcool, né? E por isso eles começaram a chamar de aguardente, que parecia uma água. E bom, durante o período de transição do ciclo do café para o ciclo do ouro, a cachaça também serviu como moeda de troca. Os navios negreiros que transitavam entre Brasil e Portugal, agora eles não iam mais só com os negros, eles também iam carregados de cachaça, que chegando em Portugal era vendida, era trocada, enfim. E bom, e nisso
nessa venda, houve todo um rolê que Portugal não gostou do que vendia, porque eles já tinham a bebida deles lá que eles fabricavam, e começou a competir no mercado. Nisso eles proibiram diversas vezes a fabricação no Brasil da cachaça, mas sempre havia revoltas, porque o povo começou a beber, começou a gostar, e eles querendo proibir isso, então eles pensaram, por que não? Vamos pra rua. E bom, houve duas principais revoltas. A primeira foi no Rio, que eles chamaram de Revolta da Cachaça, e a segunda aconteceu em Minas, que eles chamaram de Revolta da Pinga. E Portugal viu que, já que eles não conseguiam proibir mesmo a fabricação, o que eles resolveram? Taxar o produto. Então o produto era taxado tanto na entrada quanto na saída, o que tornava tudo mais caro e às vezes não compensava mais vender. E então não adiantou, as revoltas continuaram. E bom, a cachaça caiu no gosto do brasileiro, né? Ela foi eleita a bebida oficial da Semana de Arte Moderna de 1922, e já que ela pregava a valorização da cultura brasileira e a quebra de padrões da sociedade da época. E hoje ela está presente entre toda a população e até mesmo em marchinhas de carnaval, como aqui acho que todo mundo já escutou, a Cachaça Não é Água. E há diversos museus da cachaça pelo Brasil, como nos estados de Ceará, Paraíba e até mesmo em São Paulo, e aqui em Catanduva, no Engenho de Pinga Santo Mário. Bom, atualmente esse destilado é o segundo mais consumido no Brasil e terceiro mais consumido no mundo. No mundo acabou. E Pernambuco se destaca na produção e no consumo da bebida, ficando apenas atrás de São Paulo. É isso. Obrigada, gente, pela paciência e atenção. Até a próxima.